Muito bem, são vários vídeos que nós vemos nos dias de hoje, em função da informatização de todos os ambientes, de acidentes que acontecem em bases regulares em academias. Esses acidentes aconteciam antes? Sim, aconteciam, mas o público de academias aumentou de uma forma exponencial no Brasil e no mundo. Somado à informatização, tem câmera para tudo quanto é lado, então, às vezes a pessoa filma o próprio acidente, ou às vezes a câmera da academia capta o tal do acidente, tá? Então, os mais variados acidentes. Acidentes porque a pessoa não conhece a mecânica dos movimentos, tá? Eu já tenho aqui nesse canal várias explicações de ruptura de bíceps, né? De ruptura de tríceps, ruptura de quadríceps, tendão patelar, que poderia ser evitado se a pessoa conhecesse a mecânica dos movimentos. Não é só a cinesiologia, é a mecânica mesmo. Os braços de força, braço de resistência, ou seja, torque, momento de força, aceleração angular e tantos assuntos que eu discuto lá no curso online, Mecânica da Musculação, uma visão prática. Mas tem acidentes onde também não existe uma compreensão da mecânica do funcionamento das próprias máquinas e das barras. A pessoa, por exemplo, tira todos os pesos de um lado da barra, esquece o outro, a barra vira e atinge uma pessoa, tá? Existe algum desses vídeos aí. Uma pessoa escapou por pouco, outra atingiu uma garota, não sei o que aconteceu com a garota. E é algo sério a ser considerado, né? Ou às vezes a pessoa abastece uma máquina só de um lado ou tira só o lado dos pesos e a máquina vira, atingindo uma pessoa também, né? Então são diversos acidentes que poderiam, antes de mais nada, serem evitados se a pessoa estivesse alerta, se ela estivesse atenta àquilo que está fazendo. E é uma coisa muito interessante. Quando você treina atletas profissionais de fisiculturismo, normalmente, pelo menos lá na minha época, tipo, fecha a cara e treina. A pessoa mergulha no treino, né? Hoje em dia, até os atletas profissionais ficam muito preocupados em produzir conteúdo para a internet, e é vídeo para lá, vídeo para cá, e a pessoa acaba por perder a eficiência e a segurança naquilo que está fazendo, tá? Um exemplo clássico disso é o Jean-Pierre Fuchs, tá? O Jean-Pierre Fuchs, com quem eu converso, um atleta suíço, que teve uma ruptura dos 2 tendões suprapatelares e aquilo acabou a carreira de bodybuilder dele, e ele foi um dos grandes, uns mass monsters do começo desse milênio, da década de 1990, ao exemplo de Dorian Yates e Nasser El-Sonbaty. O Jean-Pierre Fuchs era um deles. Então, naquele momento ele se lesionou porque estava fazendo um trabalho para a revista, se não me engano, é a Flex Magazine, né? Então a pessoa está mais preocupada em fazer aquele vídeo do que realmente se preocupar com aquecimento, coisas pertinentes ao próprio treino, né? No dia de hoje, com rede social para tudo quanto é lado, isso aí se transformou ainda mais eminente, né? E o risco ainda maior, tanto é que estão sendo captados aí para tudo quanto é lado. Mas o grande problema que eu vejo disso, principalmente aqui na terra Tupiniquim, é o seguinte, meu amigo. Aqui, eu fiz uma postagem, outras pessoas fizeram postagem, você vai lá nos comentários e vê. Ah, também o dono da academia não parafusou o equipamento no chão. É lógico, se parafusar realmente é melhor, né? O parafuso anti-estupidez, né? Um parafuso anti-estupidez. Porque qualquer pessoa consciente não vai tirar os pesos só de um lado e vai ter uma noção mecânica de que se você fizer isso vai causar um desequilíbrio e a máquina pode virar, tá? Agora, e a barra livre? Tirar os pesos só de um lado? Como é que você explica isso? Você vai parafusar uma barra também? Não vai parafusar uma barra, né? Então a questão é o desenvolvimento da consciência, tá? Esse é o principal. Então, a culpa é porque o dono da academia não parafusou o equipamento no solo, a culpa é do professor, instrutor do horário, sempre a culpa é de outra pessoa. A pessoa nunca chama para si as responsabilidades que deveriam ser atribuídas a ela. Esse é um problema muito sério, principalmente em países como o nosso. Sempre alguém tem que ser responsável, você terceiriza tudo, né? Você terceiriza a sua preparação. Se algo der errado,
Então a culpa é do coach, é do farmacêutico, é do médico, é do pai de santo. Sempre tem alguém que será o culpado. Então, enquanto nós tivermos esse pensamento, nós teremos uma dificuldade muito grande em nos desenvolvermos pessoalmente e enquanto nação também, né? Então você tem que ter a responsabilidade. E você só vai desenvolver essa responsabilidade pessoal sobre aquilo que lhe afeta quando você desenvolver a sua autoconsciência. Quando você perceber que está inteirado em um mundo no qual existem diversas outras estruturas de pessoas que trabalham e que vivem no mesmo planeta, na mesma época, nas mesmas horas, nos mesmos momentos. Nós não somos um indivíduo isolados de uma ilha, dependendo de um avião que vá lá o tempo inteiro e deixe para você livremente os seus suprimentos, né? Então nós devemos viver numa sociedade colaborativa. Colaborativa, no que se refere um auxiliando e um cuidando do outro, isso é bem verdade, mas principalmente para que você cuide de alguém, primeiro você tem que aprender a cuidar de você mesmo, né? É aquele exemplo do avião. Perdeu a pressurização, caem as máscaras, primeiro você coloca a máscara em você. Depois você coloca a máscara em uma pessoa que está ao seu lado, né? Então, primeiro você precisa de ter o quê? Eu sempre digo isso, autonomia. Com os meus alunos, eu faço a questão de passar a informação, passar o conhecimento, explicar por que esse movimento deve ser dessa forma e não de outra. Infelizmente, em países como o nosso, as pessoas têm receio de ensinar o que sabe. Pior, elas têm receio de ensinar o pouco que sabem. Porque ela imagina assim, se eu ensinar isso que eu sei, eu ganho, eu perco a minha fonte de renda, eu perco o meu trabalho. Não, meu amigo, isso nunca vai acontecer. Quanto mais você passa para frente aquilo que você sabe, você abre um canal lá atrás para que você aprenda sempre mais e mais, né? E dentro desse aspecto que nós estamos comentando agora, é a necessidade de você estar alerta, atento, focado naquilo que você está fazendo. O treino é como se fosse um mergulho. Você começa aqui e só sai do outro lado. O foco deveria ser pelo menos o mesmo foco que o lutador de arte marcial tem em um treinamento de luta. Bobeou, ele vai para o chão, acabou, ou ele é finalizado. Então o que nós necessitamos é de estarmos efetivamente alertas e atentos no momento presente, trabalhando com peso, com sobrecarga e com muita sobrecarga. Se você bobear, você vai se machucar. Recomendo fortemente que quem não leu, leia o livro Mantenha o Foco, Treinamento Autoconsciente. O professor tem 30 livros escritos. Por qual começar? Por esse aqui, meu amigo. Isso aqui poderá fazer uma grande diferença na sua vida, não só no seu treino, mas para outras coisas aí do seu cotidiano. Foco.